Pânico. Essa franquia de sucesso de quase 30 anos, 6 filmes e uma série de TV. Mas o que aconteceu com todas as ideias, roteiros, histórias que nunca chegaram a virar em filmes? Isso que eu falo na segunda temporada, Sequências Perdidas de Pânico. Episódio 12. Roteiro original de Pânico 6. Então, galera, essa semana nós tivemos o vazamento completo do roteiro de Pânico 6. E esse roteiro data, então, de junho de 2022. Tivemos um roteiro original em abril e 2 revisões, uma em maio e uma em junho. E justamente o que vazou foi essa revisão de junho. Então, eu já falo para vocês que nesse roteiro não temos a Sidney Prescott. Mas aqui ela é mencionada algumas vezes a mais do que ela é realmente no filme, né, galera? Mas eu já tô descobrindo qual seria o papel original da Sidney em Pânico 6 e vou trazer um vídeo posterior para vocês, mas então vamos ficar com esse roteiro original de Pânico 6, galera. Tem algumas coisas bem diferentes aqui e eu vou nomear então as diferenças que temos em relação ao filme, né? Algumas cenas a mais, alguns diálogos estendidos, algumas informações interessantes, né? Então é isso, galera. Aqui o início do filme, né, aquela abertura com a Laura e etc, é completamente igual que temos no filme. Pouca coisa realmente muda, né, galera? Aqui, os diretores disseram que a voz utilizada nessa abertura seria do Jason e que eles não iriam usar o Ghostface. Mas aqui no roteiro realmente não especifica de que voz que é essa, se é a voz do Jason ou se é a voz do Ghostface. Mas que não temos exatamente essa mudança das vozes quando ela tá conversando com o Ghostface no início, igual como foi no filme, né, galera? Mas aqui, então, quando a Laura, né, atende o telefone, o cara se chama Rich, fazendo, obviamente, a alusão ao Rich, e ali você justamente já tem um indício de que esse assassino pode ter alguma conexão, alguma coisa vinculada ali com o Rich de Pânico 5, né? Mas aqui a conversa é praticamente igual, sim, é 100% igual. A única diferença, então, que vamos ter exatamente neste momento é quando ela sai do restaurante e vai em direção ao beco, né? Que ali o Jason, então, justamente pergunta a ela: ah, você quer cancelar o nosso encontro, né? Eu já me humilhei bastante aqui, me perdendo para poder te encontrar. E ela toda animada fala: não, esse é um dos melhores e mais divertidos primeiros encontros que eu tive na minha vida, né? E ali, tadinha, né? Ela tá tão animada, tá tão feliz e não sabe o destino horrível que vai vir para ela logo em seguida, né? Então temos mais esse pequeno diálogo incluído na morte dela. E ali depois, obviamente, ela é atacada pelo Ghostface, que se revela sendo o Jason. E também uma outra pequena mudança aqui que temos nesse aspecto é que o Jason filma o corpo dela. Como a ideia, então, dele e do Greg é justamente fazer um filme continuando o legado do Rich, talvez ele realmente estava filmando os assassinatos, gravando ali o corpo dela morto, alguma coisa. Enfim, né, não vamos saber muito sobre isso, porque logo em seguida a gente já sabe que justamente ele morre, né, galera? E ali, então, ele vai guardar a roupa dele, guardar a faca numa mochila, e quando ele sai do beco, temos, então, um diálogo estendido. Ele liga, né, para o seu colega de quarto, o Greg, e fala com ele: olha, eu fiz isso, né? Espero que você não fique bravo comigo. Eu queria praticar, eu matei a professora e eu estou indo para casa. E ali, então, tem essa ligação extra. Talvez, como, né, o Ghostface original do filme tem um telefone do Greg, ele pode ter recebido essa mensagem e falar: opa, ele tá indo para casa, deixa então eu chegar lá e organizar toda aquela cena para matar o Jason, né? Então foi praticamente a deixa pro detetive Bailey, que segundo, né, a minha teoria, o detetive Bailey é quem teve essas mortes de abertura, e até a casa do Jason e fazer todo o esquema ali para poder matar ele, né? E ali, então, não temos aquela cena que o Jason tá assistindo Sexta-feira 13, parte 8, né? Porque é meio que uma alusão que o Ghostface está em Nova York, já que o Jason, lá em 1989, nesse filme, ele também
ele foi até Nova York, atacar e matar as pessoas. Então, uma coisa interessante, mas nesse momento aqui, o Jason não tá assistindo nenhum tipo de filme. E ali o diálogo é justamente igual, as coisas que acontecem na casa do Jason é igual, o diálogo que tem com o Ghostface é igual, a brincadeira do quente e frio é igual. Então, praticamente igual essa cena, galera. A única coisa que muda é justamente a morte do Greg. A morte do Greg é diferente. Ao invés dele estar todo picotado, cortado, de cabeça decepada dentro da geladeira, né? Aqui não. Aqui ele vai estar todo quebrado, né? Os ossos quebrados e ali a garganta dele cortada. Então a morte é menos pior, digamos assim, que temos, né? Em relação ao filme, né? Que ele tá todo desmembrado dentro da geladeira. E ali justamente corta essa cena e temos então a cena que é a sessão de terapia da Sam, então com o terapeuta, o Dr. Stone. E o Dr. Stone justamente já começa a conversar com ela e fazer uma pergunta. Por que você se identifica como família? Por que você só fala em questão de família e por que você justamente se identifica como algo familiar? E ali, então, né, ela não responde justamente essa pergunta e a imagem é justamente focada naquela coleção que eu até fiz um vídeo aqui pra vocês, né, que o Dr. Stone, ele tinha uma coleção de Funkos de terror. Ali a gente consegue ver rapidinho no filme, um framezinho rápido atrás dali, né, do terapeuta dela, alguns bonequinhos. E ali um deles tem o Funko do Ghostface, que esse Funko, eu tô doido pra comprar esse Funko pra colocar no meu cenário, acho uma gracinha, mas enfim, né? E ali ela olha pra isso e justamente ela não gosta nem um pouco, ela fica completamente desconfortável olhando pra aquilo, né? Ele acaba percebendo isso e diz, eu sou um grande fã de terror, né? E nessa época do ano, né, os meus pacientes gostam dessa decoração. E essa é uma época que eu gosto muito, né? Lembrando que o filme se passa na época do Halloween. E ali, então, o Dr. Stone fala que ele gosta do Halloween e pergunta pra ela se ela gosta. Ela diz que não gosta nada disso. E ali eles vão conversando e ele faz novamente uma pergunta. Olha, você falou que você tem um relacionamento abusivo, você falou que tem problemas com o seu pai, mas toda vez que a gente vai tocar nesse assunto, você simplesmente foge dele. E ali tem toda aquela conversa que ela fala que não confia nas pessoas, e ali ele fala que tem que confiar nele, e aí ela solta todo aquele diálogo, né? Todo monólogo que ela explica que ela é filha do Billy Loomis, fala o que aconteceu no passado, que ela matou o Rich e gostou, e ali o Dr. Stone, ele fica completamente assim, preocupado e com medo, fala que vai relatar ela pra polícia, ela fica pé da vida, e justamente antes de sair ela fala, se divirta então com os seus bonecos. E ela simplesmente vai embora da sessão de terapia, né? O engraçado é que quando ela sai então da sessão de terapia, que ela tá andando na rua, né? Eu até falei pra vocês que minha teoria justamente do filme era que ela andando na rua com aquela sirene, com aquela polícia que ela passa logo depois da sessão de terapia, era justamente a cena do crime do Jason e do Greg. E justamente é mesmo porque nesse roteiro deixa entender falando que a Sam, ela passa na rua onde está a polícia, onde está a cena do crime do apartamento de Jason e Greg. Então sim, galera, é tudo extremamente nas proximidades. O terapeuta, o apartamento de Jason com Greg, o apartamento em que a Sam mora, a faculdade, é tudo na mesma locação. Então dava tempo de ter aquela logística dos Ghostfaces, né? Que eu trouxe pra vocês no vídeo Quem Matou Quem em Pânico 6. Mas enfim, né? Vamos voltar pro roteiro aqui então. A única coisa de diferente que temos na festa é uma cena a mais que é completamente desnecessária, porque justamente quando a Annika vê que a Tara tá ali com aquele Frank, com aquele cara, ela fica preocupada, a Annika então vai justamente atrás da Tara para ver se ela precisa de algum tipo de ajuda. A Mindy então fica sozinha ali na festa e chega então um carinha e vai flertar com ela. Eita! E ali então ele fala com ela, nossa, adorei sua fantasia, né, começando a flertar com ela. Ela falou, estou vestida de hétero. Aí ele ri e fala, nossa, você é muito fofa, o que você acha da gente sair daqui?
Aí ela começa a rir da cara dele, rir escancaradamente da cara dele. Ela fala um não com força e ele, completamente envergonhado, vai embora. E essa é uma cena a mais que justamente não faz diferença nenhuma pro filme, né? E depois todo o lance da festa acontece da mesma forma, tudo igual. Tudo igual. E a próxima diferença, então, galera, é quando passa aquele noticiário na casa da Sam, da Tara e da Quinn, que eles colocam no noticiário que o Jason, que o Greg morreram, que ali a Sam quer ir embora, a Tara não quer, e aí a Tara falou, antes de você, né, tomar uma decisão unilateral de mudar as nossas vidas, vamos ligar então pro pai da Quinn e ver como é que tá o andamento disso aí. E é justamente quando a Quinn vai ligar pro pai dela, a Sam fala, eu vou ligar para Sydney. Então a Sam vai ligar para Sydney nesse exato momento para poder falar com ela o que está acontecendo. E exatamente no momento então que a Sam vai ligar para Sydney, a Gale liga para ela. E ali ela não liga para Sydney e a Gale fica ligando para ela e justamente ela rejeita essa ligação. Outra diferença então que temos proximamente, né? Depois dessa cena a gente tem a Sam, a Tara, né? Ligam, conseguem falar com o detetive Bailey. E ali o detetive Bailey fala que elas têm que ir na delegacia. Elas saem da casa e ali, né, a Sam recebe a ligação pelo celular do Rich. E ali ela atende essa ligação, né? Nesse momento, a Sam e a Tara estão quase entrando dentro de um táxi. Elas estão saindo da casa e iam pegar um táxi para ir para a delegacia. No filme, elas estão andando pela calçada em direção ao metrô, né? Pelo que dá para entender. Dali elas recebem a ligação do telefone do Rich. O diálogo é o mesmo, as coisas são as mesmas. E elas justamente correm no meio da rua depois desse ataque do Ghostface, vão até aquela bodega, acontece o mesmo ataque. Aqui parece que o Ghostface mata mais algumas pessoas, parece que ele faz um pouco mais de chacina assim no supermercado ali na bodega. E uma coisa pouquinho diferente deste filme é que não temos aquela cena em que a Sam pega uma latinha e joga, né, para um canto pro Ghostface meio que desviar e ir em direção ao barulho, né? Porque essa foi a ideia da própria Melissa Barreira. Ela falou, não, a Sam tem que fazer alguma coisa aqui. Então ela deu a ideia justamente da Sam jogar uma pista falsa pro Ghostface. E aqui essa cena não acontece no roteiro, porque foi uma coisa que a Melissa Barreira inventou depois durante as filmagens. Mas aqui então o Ghostface começa a atirar para tudo quanto é canto, atira para lá, atira para cá. E ali então, né, nesse momento, quando as duas estão agachadas, andando entre as prateleiras, a Sam fala, me ajuda, pra Tara. As duas então empurram uma prateleira gigante em cima do Ghostface e saem da bodega. Outra diferença então que vemos, né, depois dessa cena, temos a morte do Christopher Stone, né, que é o terapeuta da Sam. Aqui então, galera, eles mudaram o filme que o Christopher Stone, que o terapeuta, estava assistindo. Nesse exato momento, ele não está assistindo aquele filme Devorador de Almas, né, que estava passando na televisão em preto e branco. Ele estava assistindo o filme Stab, ou seja, Stab 8, aquele reboot, né, que os fãs odiaram e etc. Ele estava assistindo, né? E temos aquela cena então no Ghostface lança chamas falando "That's lit". Aí ele tá extremamente se divertindo, ele sabe, ele interage com o filme, ele tá todo animado, ele ama Stab, ele ama o filme. Ali então ele acaba sendo morto pelo Ghostface. É a mesma coisa, é a mesma cena da morte, não temos nada realmente estendido em relação à morte dele, é justamente a mesma coisa. O Ghostface vai lá, pega a pasta da Sam e vai embora e foge, né? Depois disso, uma cena que temos estendida é a cena na delegacia, em que o detetive Bailey e a Kirby estão olhando o mural dos Ghostfaces. E ali eles vão comentando sobre os Ghostfaces. Temos um diálogo a mais, então, em relação ao detetive Bailey, que eu já trouxe para vocês aqui no canal, né, essa notícia sobre essa cena e que foi confirmada justamente por conta desse roteiro. Ali, então, né, quando eles estão conversando, a Kirby nota que o detetive Bailey mexe na aliança. E ali, então, ela pergunta para ele, você já foi casado alguma vez? Aí ele olha para a aliança e fala, é mesmo. Eu já fui casado sim, mas ela me largou porque depois, né, que o nosso filho morreu,
ela via muito o nosso filho em mim, né? Então, ela acabou me largando por conta disso, que eu lembrava demais o nosso filho e isso era muito perturbador para ela e ela me largou. E aí, então, para eu mudar de ares, eu acabei, então, indo para Nova York para começar uma vida nova. Ele pergunta para Kirby e fala, e você já foi casada? E ali ela responde que uma vez e foi isso. Ou seja, ela não teve uma boa experiência assim. Ele falou, mas tem alguém especial pra você te esperando por aí e tal. Aí ela fica assim, em que planeta você vive? Tipo, ela, sabe, não concordando com ele, falando, nada disso, não tem nada disso, para de besteira. Então, essa cena é uma cena mais estendida, né, desse diálogo entre os dois, que justamente mostraria um pouco mais da história pregressa do detetive Bailey. Que até mesmo os diretores disseram que cortaram essa cena, porque vai ser uma repetição daquela cena da Queen, que fala do irmão dela e etc. E seria mais um repeteco. Galera, a cena então do ataque que temos na casa então da Sam, da Tara e da Queen. É praticamente igual essa cena, né? Mas tem uma cena um pouquinho estendida mais da Queen, que a Queen tá conversando no telefone com o seu pai, né? Aqui deixa claro que ela tá conversando com o pai dela no telefone. Ou seja, quem arquitetou aquele ataque todo na casa foi o Wheaton. Wheaton que fez tudo isso, né? Como o Ghostface. Enfim. Aí o Danny vê o Ghostface, etc, né? E ali o Ghostface tá atrás dela. Ele vai até o banheiro pra matar o namoradinho, né? O crushzinho, o ficante da Queen. E a Queen, ela fica assim, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa escrevendo no banheiro. E ela se levanta e vai em direção ao banheiro, abre a porta e vai em direção ao banheiro, né? E ali a cena justamente é cortada. É só um detalhezinho a mais para deixar a gente pensando que, ela vai morrer também, ela vai ser uma vítima, né? Uma coisa diferente dessa questão toda é que no filme a Mindy fala para Annika ir na frente, né? Não, vai você primeiro, você tá machucada, eu vou atrás. Aqui não, aqui no roteiro a Mindy quer ir na frente. A Mindy, eu vou na frente e você vai atrás, vamos juntas, né? Eu vou na frente e você vai atrás de mim aqui, eu vou te ajudando, né? E ali então as duas tentam ir juntas ao mesmo tempo na escada. Só que a escada não aguenta. E o Danny justamente fala do outro lado, é o seguinte, gente, não vai dar para ir duas pessoas, é uma só. Uma de cada vez. Aí a Annika fala, vai Mindy, vai. Aí a Sam, vem logo, vem logo. Aí então a Mindy vai, atravessa e quando chega obviamente na parte da Annika, dá toda aquela merda toda e a Annika, né, morre, né? Mas antes disso, a Mindy, ela quer avançar. A Mindy, ela quer subir na escada de novo, né, da parte ali do Danny, né? Ela quase pulando pela janela para poder pegar a Annika na escada. O Danny fala, não vai aguentar a escada. E ali ele puxa ela de volta e aí a Sam, né, ela começa a ir em direção à escada. Ela quase debruça na janela, quase caindo para pegar a mão da Annika. E obviamente não dá certo. A Annika acaba morrendo justamente nessa parte. Aqui temos uma cena também estendida das consequências disso tudo. Depois que a Annika morre, a cena é cortada então e vemos o corpo da Queen no chão. E ali então, debruçado no corpo, temos o detetive Bailey. E quando os legistas chegam para poder levarem o corpo da Queen, o detetive Bailey não deixa. Ele fala, nós temos que levar o corpo dela. Ele fala, não, a única pessoa que vai tocar no corpo da minha filha sou eu. E ali então, justamente, né, galera, é aquela cena que a gente sabe que o detetive Bailey crocou os corpos para poder levarem para os legistas e sim fazer com que a Queen forjou a própria morte, né, nessa questão. E ali então, galera, temos essa cena estendida. Mas os diretores também falaram que essa cena foi cortada justamente porque meio que deixa entender que tem alguma coisa estranha por trás, né? Dá uma pista de que ele pode ser realmente o grande Ghostface ali, porque é uma cena bem suspeita, né? E decidiram cortar essa cena toda. E que do lado, né, tem a máscara. E ali aquele plot hole, né? Que muitos de vocês já comentaram comigo, que essa máscara é a máscara do Mickey, porque eles mencionam todas as máscaras, menos a do Mickey, que não aparece em lugar nenhum. E aqui nessa cena cortada justamente é a máscara do Mickey ali do lado do corpo, então, da própria
Queen, né? Aqui no santuário, além das coisas que vemos no filme, né? Muitos e muitos detalhes, que eu até mesmo trouxe um vídeo completo para vocês, e que eu acho que eu vou trazer uma atualização, porque com o filme a gente percebe mais coisas. Aqui no roteiro também deixo algumas coisas bem explícitas do que temos no santuário que eu vou falar para vocês. Temos a camisa do Randy na locadora, né? O Bradley Video que trabalhava. Aqui isso é mencionado no filme, mas é uma coisa que é bem detalhada no roteiro. Temos o cronograma de aula do Mickey da faculdade. Temos o corte não finalizado de Roma de Estebaton, um print, né, de um convite para Estebaton, que é Estebaton de Pânico 4, né, que eles enviavam os convites pelo celular, uma coisa bem exclusiva, e tinha o print, né, desse convite ali impresso também. A cena do crime da Kirby e a faca usada, isso a gente vê, né, no filme, né. A arma distintiva do Dewey, isso também a gente vê no filme, né, com a Gay olhando, uma cena bem emotiva, né. E justamente aqui não temos aquela cena do diálogo entre a Kirby e a Mindy sobre o Stu, sobre a televisão, né? A televisão que matou o Stu. A Mindy, se você acreditar que ele realmente está morto, né? Essa foi uma cena que foi adicionada depois também, durante as filmagens, tiveram essa ideia e ali então justamente filmaram naquele exato momento com a Mindy e com a Kirby. Então foi um pensamento depois que eles tiveram em relação a isso para fazer uma brincadeira justamente com a teoria da conspiração de que Stu está vivo. Eu até mesmo já fiz um vídeo aqui comprovando que ele está morto, né, galera? Temos uma cena estendida também no santuário, uma conversa entre a Sam e a Gale, que é uma conversa muito, mas muito legal mesmo, que podia ter estado no filme, queria criar mais camadas em relação a isso. Ali então, né, quando a Gale tá conversando com a Sam fala, quando a Sidney sofreu tudo isso, quando a Sidney sobreviveu, todo mundo abraçou ela. Todo mundo tratou ela muito bem, né? Acolheu ela. E ali, quando a Sam sobreviveu, todo mundo odiava ela, né? Não gostava nem um pouco dela. E que ela falou que ela nunca vai ser uma Sidney Prescott, né? Porque as pessoas odiavam ela. E ali, então, né? As pessoas preferem muito mais ver a Sam como vilã do que como heroína de tudo que aconteceu. E ela fica mal por isso. Por que ela é tratada de forma diferente? A Gale fala, olha, se você se comparar com a Sidney, não vai ser um bom uso do seu tempo. Então, talvez a Gale, durante algum tempo, ela se comparou com a Sidney em alguns aspectos, talvez. Não sei, né? Mas ela falou que a Sam fazer isso não vai ser uma coisa muito boa para ela, não. E ela falou, para ser bem sincera, você é muito mais parecida comigo do que com a própria Sidney. Aí a Sam pergunta, mas isso é uma coisa boa? Ela falou, sim, é uma coisa boa, porque somos pessoas solitárias. E nós, então, pessoas solitárias, acabamos nos tornando mais fortes. E ali a Sam não concorda tanto assim com ela em relação a isso, né? Mas e ali então tem todo o mesmo diálogo que temos no filme com a Sam e a Gale. Mas eu acho que esse diálogozinho no início seria uma coisa muito interessante. Porque mostraria justamente que a Sam e a Sidney são pessoas completamente diferentes, são protagonistas diferentes. E querendo ou não, a Sam sofreu muito hate, né, dos fãs da franquia Pânico, de muitas pessoas por substituir a Sidney. Então pode ser até mesmo uma pequena crítica às pessoas que não gostaram da Sam, inclusive a mim, que eu não fui muito fã da Sam. Em Pânico 5, eu confesso, senti uma fisgada aqui de crítica em mim também, né, porque a Sidney todo mundo ama, adora, e a Sam nem todo mundo gosta dela, né, assim, nós fãs, nós aqui fora do filme. Então também pode ser um pouco de crítica em relação aos fãs que não abraçaram a Sam na época que Pânico 5 foi lançado, inclusive eu, né, enfim. Mas é uma cena que é interessante, que podia realmente ter ficado no filme. E ali então, galera, no filme, né, nós temos aquela cena que eles tentam fazer uma armadilha pro Ghostface, em que a Sam e a Terry então ficam lá no Central Park com o detetive Bailey à espreita e a Kirby na van com Chad, Mindy e Ethan para justamente rastrear a ligação para ver onde o Ghostface está e capturá-lo, né? E ali então, galera, a única diferença dessa cena em relação ao roteiro é que
No roteiro, essa cena se passa no campus da universidade e não no Central Park. O que seria bastante interessante, porque eu acho que o campus da faculdade podia ter sido melhor desenvolvido neste filme, podia ter sido mais locação neste filme, deixou um pouco a desejar o uso, né, do campus da faculdade. E que ali, sendo o campus da faculdade também, mais uma vez vai recriar um grande momento de Pânico 2, como esse filme quer fazer bastante, né? E aqui então, galera, nós temos depois da cena do parque justamente o ataque da Gale que temos em seu apartamento. O ataque é praticamente igual, a conversa é igual. O que acontece é de diferente, é justamente o ataque posterior. Nós temos duas ligações do Ghostface para ela, né? Que ela recebe a primeira ligação e que eles lutam na sala, ela corre, né, pela varanda, entra dentro do quarto, pega a arma, depois ela volta para a sala e justamente a gente tem aquela briga feia, aquele embate sangrento entre a Gale e o Ghostface. E aqui então eu já até mesmo trouxe para vocês no canal uma cena estendida do diálogo com a Gale e o Ghostface, em que ela então fala com o Ghostface o seguinte, que ele já esteve na vida dela tempo demais e que estava na hora então de acabar com isso de uma vez por todas. Ela falou: eu te criei e você me criou. Tipo assim, né? Ela criou ele, obviamente, porque ela fez um livro, né? Por conta do primeiro massacre lá em Woodsboro, que virou um filme, que virou uma franquia, que todo o resto veio por conta disso. E o Ghostface também criou ela porque ela ganhou fama por conta disso, né? Então os dois se criaram. Olha que interessante esse paralelo que eu nunca tinha pensado sobre, mas faz bastante sentido, né? E ela falou: vamos terminar isso de uma vez. Vem se você tiver coragem. Do it if you have the guts. Mais uma vez cortaram essa cena da Gale, né? Porque essa cena a gente teve lá em Pânico 4, em que o Ghostface estava atacando a Gale ali na Estebaton. Ela fala: do it if you have the guts. Go ahead if you have the guts. Faça isso se você tiver coragem. Cortaram essa fala e agora ela iria ter sua redenção com essa fala no roteiro de Pânico 6 e cortaram de novo no filme. Não vou perdoar vocês por cortar duas vezes essa fala icônica da Gale sem mesmo terem criado nenhum filme, né, galera? E ali então, né, os dois se olham degladiando, né? O Ghostface pega a faca, ela, né, fica naquela posição de luta e os dois vão lutando uma luta extremamente sangrenta. Os dois caem no chão ali, né? O Ghostface esfaqueia ela morde ele, os dois se batem, ela fica por cima, bate nele com uma lâmpada, ele a esfaqueia na costela, joga ela no chão, ele fica então com a faca assim, enfiando no rosto dela, ela segurando o pulso dele e a faca chegando mais e mais e mais perto do olho dela. A gente vê a faca chegando nos cílios, quase entrando no olho, e ali então pro roteiro fala: isso é uma coisa que vocês não querem ver. E ali você acha realmente que a Gale vai morrer nesse exato momento. Mas ali então chega a Sam e Terry e Puff, né? Acaba salvando a Gale exatamente naquele momento. E então a Gale é salva. A única outra diferençazinha que temos aqui é que logo em seguida chega, né, Ethan, Mindy e Chad no apartamento da Gale e eles veem toda aquela cena catastrófica, né? E o Chad fica bravo e xinga e bate na porta e fala: que porcaria. Tudo de novo, né? Galera, a cena do metrô é idêntica, é igualzinha, assim, praticamente o que vemos no filme. A única diferença é que nessa cena do metrô, então, quando a Sam, o Danny, o Chad e a Tara, né? Eles estão lá no metrô, a gente vê vários Ghostfaces, nós vemos vários vilões, tem Jason, tem Pinhead, tem Freddy Krueger, enfim, tem vários vilões. E nesse filme ele ia fazer homenagem, né, também, mostrando o Ghostface com as máscaras clássicas, polidas e etc, né? Mas também a gente iria ver o Ghostface da máscara metalizada, que é do Stab 8, que é o reboot, né, da franquia que ninguém gosta, né? E também veríamos a máscara do Brandon James, da série Pânico, galera. Olha que legal
que eles iriam colocar. Então, tipo assim, será que essa série foi uma série, então, que aconteceu nesse universo Pânico, que é baseada, então, na franquia? Enfim, o que tá acontecendo, né? Mas, enfim, eles iriam homenagear a série, né, da franquia Pânico com a máscara, então, do Brandon James. Muito interessante. Uma diferençazinha bem básica dessa cena do micro é no final, depois que a Mandy, então, é esfaqueada, ajudada pelo Ethan, e aí no filme ela fala a frase icônica, né? Fuck this franchise. Fuck this franchise. Aqui no roteiro não temos essa frase icônica da Mandy. Com certeza a Jasmine Savile Brown deve ter inventado ali na hora para falar essa frase. Ali então todo mundo vai para até o santo, chega no santuário, faz toda aquela armadilha, né? A Sam recebe a ligação do detetive Bailey falando que a Kirby, etc. O Chad e Tara se beijam, blá blá blá. E ali eles são atacados então pelo Ghostface. E ali então os três correm, né, pro teatro, né, pro cinema lá, onde tem todos os itens do santuário. Temos uma luta estendida do Chad, né? Aqui o Chad faz uma frase de efeito, né, quando ele ataca o Ghostface. Não posso esquecer disso, dessa frase de efeito que ele diz, que ele fala: não gosta de filmes, hein? Haha. O que você acha, então, de televisão? E pá, aí bate com a câmera no Ghostface. Aí ele adora essa frase de efeito dele. Ele fala: ai, adorei o que eu acabei de falar agora. Ele se sente maioral, né? E parece, então, que ele tá vencendo o Ghostface. Nisso, então, eles correm justamente para esse corredor, chegando no lobby, né? E ali, então, o Ghostface ataca novamente o Chad. E quando o Chad vai dar mais um golpe, né, com essa câmera do Kenny, surge o segundo Ghostface e temos aquela cena icônica, né, do Chad sendo esfaqueado por dois Ghostfaces ao mesmo tempo. Eles limpando a faca, para mim, uma cena maravilhosa. Está no roteiro, tá, essa cena? Então temos essa cena mais estendida, então, né, da luta com o Chad ali tendo mais seus momentos triunfantes e sua frase de efeito que ele ficou orgulhoso. E ali, galera, temos obviamente então a cena de revelação dos assassinos que a gente descobre que é o detetive Bailey, a Queen e o Ethan. E aqui temos então uns diálogos a mais sobre as revelações, né? Uma coisa que eu até trouxe para vocês em vídeos anteriores, aqui o detetive Bailey fala sobre a sua esposa. Na verdade, é uma mentira. A esposa dele não largou ele coisíssima nenhuma. Depois que o Rich então morreu, os três, né? O Ethan, a Queen e o detetive Bailey, eles simplesmente começaram a arquitetar um plano de vingança. Eles queriam se vingar pela morte do Rich. Só que a esposa e a mãe deles, né, não concordou com essa vingança. E ali o Ethan, ele ficou completamente com raiva disso e matou a própria mãe. E as garotas ficam chocadas quando descobrem isso. A Tara fala: você matou sua própria mãe? Ela falou assim: como assim? Ela não quis entrar no nosso plano de vingar a morte do filho dela, que não sei o quê. E que o Ethan então ficou bravíssimo pela mãe dele não ter concordado e matou a própria mãe. Gente, isso aqui traz uma camada gigante, não é mesmo? Gigante, real, oficial. Podia deixar o Ethan até um personagem um pouco mais interessante, um pouco mais ameaçador, com esse pequeno detalhe ali colocado, né? E ali, então, elas perguntam qual é o plano, né, do detetive Bailey. O detetive Bailey fala: eu vou matar vocês, né? Vou botar a culpa toda na Sam. Depois disso que eu matar vocês, eu vou até o hospital, né? Vou terminar o trabalho que foram feitos com a Mandy e com a Gale, ter a certeza de que elas não vão sobreviver. Depois disso, nós vamos para Seattle, né? Vamos atrás da Sydney. E ali, então, ele vai matar todo mundo. E ele simplesmente fala assim: eu vou matar as filhas da Sydney na frente dela, para ela ver como é a dor de perder um filho. Eita! Pesadíssimo, né? E depois, então, ele iria matar a Sydney e iria matar o Mark. E ali, então, o plano dele era justamente isso. Então, mostra, né, que ele tem um plano extremamente gigante, arquitetado. E ele fala, né, que ele nunca gostou desses filmes do Rich. Ele acha o filme dark demais. E ele explica uma coisa que faz até mesmo uma crítica à franquia Pânico, tá? Porque aqui ele fala: esses filmes, né, são mistérios de assassinato. Você tem que descobrir quem matou, mas o herói, a heroína, nunca resolve nenhum mistério. Os assassinos mesmo se revelam no final e explica tudo o que está acontecendo. São finais horríveis. Gente, querendo ou não,
Não são finais horríveis, né, galera? Mas é uma crítica aos filmes da franquia Pânico, né? Que todo filme eles tentam investigar quem é, não resolvem nada, e no final, o que é resolvido é quando os próprios assassinos se revelam no final. Então, assim, que mistério é esse que ninguém resolve, né? Enfim, todo filme tem isso. Então, eu achei uma crítica, achei uma coisa bem interessante. Podia ter ficado esse diálogo aqui, então, né, no filme, né, galera? Mas, então, temos esses diálogos, essas revelações a mais ali nas motivações e também nos planos dos próprios três Ghostfaces no final do filme. E também ele disse que aquela coleção ele trouxe para Nova York, ou seja, toda essa coleção ele justamente estava em outro lugar e ele trouxe Nova York para poder arquitetar tudo isso e matar a Sam ali perto das coisas que o Rich gostava. Ou seja, originalmente todo esse santuário não estava em Nova York, mas foi trazido para Nova York para arquitetar esse plano contra as garotas então. Mais uma camadinha ali em relação a isso. E depois que acontece todas aquelas coisas, né, toda aquela luta, elas vencem no final e etc, né, em que elas estão ali justamente na ambulância, né, temos um diálogo, uma ceninha um pouquinho a mais ali da Kirby no final. A Kirby, né, quando ela está sendo levada pela maca para entrar dentro da ambulância, ela faz a seguinte pergunta, então, fala: o que vocês vão fazer a partir de agora? Aí a Sam responde, então, a Kirby, que ela concorda com a Tara. Ela precisa fazer planos, né? Ela precisa começar a viver a vida dela e começar, então, a lidar com o futuro, né? O que vem para frente na vida dela, o que ela quer fazer, o que ela quer da vida dela, né? E a Tara responde que ela precisa lidar com o passado. Então, são coisas distintas, né? A Tara, então, tem que lidar com seu trauma, com as coisas que aconteceram, e a Sam tá se livrando desse trauma para poder lidar com o futuro, o que realmente ela quer ser, o que ela quer fazer da vida dela. Então, é uma coisa muito legal. E no final tem uma pequena diferençazinha, né? Porque no final temos a Sam e a Tara indo embora juntas ali, né? Na rua e tal, pro filme acabar. No roteiro temos a Tara na frente, o Danny e a Sam juntinhos, agarradinhos, andando, né? Então o triozinho andando ali no final é também uma pequenazinha diferença desse roteiro. Mas enfim, galera. Esse então são algumas diferenças no roteiro de Pânico 6 que eu trouxe para vocês. O que eu não trouxe de diferente é porque é a mesma coisa. Tá bom, galera? Senão vou ficar contando o filme aqui de novo, né? Mas então trouxe justamente essas diferenças que temos do filme pro roteiro. Não são coisas tão grandiosas, tão assim, uau, mas algumas coisas podiam ter ficado que seriam bem interessantes. O diálogo da Sam com a Gale podia ter ficado. Esse diálogozinho também da Gale com Ghostface seria interessante ficar. E também mais essas motivações e planos dos assassinos também podiam ter ficado no filme. O resto, tudo bem, ter sido largado de lado, não tem problema nenhum. Mas comenta então, galera, o que vocês acharam dessas cenas, o que vocês acharam desse roteiro. Queriam que essas cenas tivessem, não queriam, concordam, que foram retiradas? Porque os diretores explicaram por que retiraram, né? Eu expliquei aqui no vídeo pra vocês também. E como eu disse, nesse roteiro não temos a Sidney, mas em breve eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando qual seria o papel original da Sidney em Pânico 6, no primeiro roteiro que foi escrito. Mas vocês vão ficar um pouco decepcionados. Mas enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like nesse vídeo. É complicado fazer esse vídeo, galera, trazer pra vocês. Eu tentei trazer o mais rápido possível, o mais completo, obviamente, possível aqui pra vocês, com mais detalhes, né? Então, assim, dê um like, ajuda o canal a crescer cada vez mais, galera. Se inscrevam no canal, porque aqui falamos muito, mas muito mesmo, sobre a franquia Pânico. Olha, estamos aqui, né, trazendo episódios extras de sequências perdidas de Pânico. Então temos 12, 13 episódios aí. Também temos sequências perdidas de Halloween. Vamos ter de sexta-feira 13. Fazendo a cobertura completa de Pânico 7. Então se você é fã da franquia Pânico, se é fã de terror, se inscreva nesse canal, galera. Ative o sininho para não perderem futuros conteúdos. E aqui vamos continuar com episódios extras, então, de sequências perdidas de Pânico, né? Temos aquele
aquela versão de Pânico 3 que foi vazada. Vou trazer para vocês as diferenças. Também temos cenas deletadas de Pânico 3, cenas deletadas de Pânico 5 e é só. De Pânico 1 não temos, então não vou fazer. E já temos do Pânico 2 e Pânico 4, eu já fiz o react para vocês antes. É muita coisa então, galera. Então, se inscrevam no canal e até os próximos vídeos.